Bom dia a todos. E como não há estado de emergência que nos pare, aqui estamos para a quinta conferência do ciclo O que é o Liberalismo, que vai tratar sobre libertarianismo, liberdade e propriedade. Para quem não teve a oportunidade de assistir às conferências anteriores, informo que as mesmas se encontram disponíveis no nosso canal do YouTube, onde se encontra lá depositado o nosso espólio deste ciclo e ainda outros vídeos. Para irmos rapidamente ao que interessa, vamos passar à apresentação do nosso convidado de hoje, Carlos Novaes. Carlos Novaes é licenciado em Gestão pela Universidade Católica, trabalha no mercado de capitais, foi membro fundador em 2003 da Causa Liberal, mais tarde do Instituto Mises Portugal e recentemente da Associação Partido Libertário. É autor do livro Manifesto Anti-Keynes, uma perspectiva da escola austríaca, e mais recentemente Bitcoin Blockchain. Nesta sessão vamos alterar um pouco o formato relativamente às anteriores, uma vez que apenas temos um convidado. Portanto, o Dr. Carlos Novaes vai-nos fazer uma apresentação, uma pequena apresentação. De seguida vou-lhe colocar algumas questões e se tivermos algum tempo podemos passar algum debate com perguntas e respostas colocadas no chat do Facebook. Posto isto, e para não perdermos mais tempo, passemos então à apresentação, passemos à nossa conferência. Carlos, tenha bondade, pode começar então. Olá, tá. Bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui presente, uma pequena conversa e o tema parece-me apropriado à conjugação entre o libertarianismo e a propriedade privada, que eu diria, estenderia para o direito de propriedade em geral, não, porque há propriedade privada, há propriedade pública, dizem, mas não deixa de ser um direito de propriedade que é reclamado por um conjunto de pessoas e por uma ordem. E de facto o direito de propriedade torna-se central no libertarianismo. Eu já vi um comentário por acaso não li o artigo completo, mas um artigo do Rui Tavares, que acho que tratou o tema do libertarianismo e acho que lhe pôs o carimbo de proprietarians. Pronto. Enfim, são discussões de carimbos e filosóficas e de ciência política. Não é de todo descabido. A palavra, o termo libertário, creio que aparece em França como muita coisa, na altura da Revolução Francesa, libertaire, algo assim. Portanto, tem aqui uma conotação de algo aparentemente novo, mas eu diria que não tanto assim. O direito de propriedade aparece no movimento libertário por um dos seus fundadores, ou por todos. Normalmente o movimento libertário moderno há três figuras que acho que podem ajudar muitas mais, que associamos e que se conheceram, foram amigos, houve desentendimentos, e esses três nomes são o Murray Rothbard, Ayn Rand e o Ludwig von Mises, quando chegou a Nova Iorque. E o Murray Rothbard de facto tem um papel essencial na estruturação deste movimento libertário, digamos, moderno, e a tónica foi de facto o direito de propriedade, ou seja, trouxe para cima da mesa e para ponto central de uma certa unificação da filosofia do direito e, digamos, da ciência económica, o direito de propriedade. E já vamos ver porquê. Também a Ayn Rand e o Ludwig von Mises deram grandes contribuições e partem de o Ludwig von Mises é associado a uma via utilitarista, enquanto que a Ayn Rand é associada a uma via ética e moral, portanto uma justificação do direito de propriedade dos direitos naturais, vamos dizer assim, a partir de uma posição moral. O termo direito natural, liberdade natural tem muito que se lhe diga, é discutido em termos filosóficos, eu não sou, enfim, filósofo profissional, nem académico, muito menos,
E, portanto, não queria estender muito sobre os conceitos. No fundo, tenta-se chegar a uma justificação do direito de propriedade por alguma coisa, e a lei natural, o direito natural, no fundo, diz qualquer coisa como, tendo em conta a natureza do homem, o direito de propriedade existe, não é? Ou então, tendo em conta a revelação, uma revelação divina, existe o direito de propriedade. E o direito de propriedade temos que nos lembrar que começa por ser um direito de autopropriedade, não é? O direito ao nosso corpo, ao nosso livre-arbítrio, às nossas preferências, a deslocar-nos e a perseguirmos, enfim, os nossos próprios fins. Esse é o primeiro direito de propriedade. E a partir desse, podemos dizer que o direito de propriedade externo sobre recursos escassos aparece naturalmente, porque nós, para sobrevivermos e para perseguirmos as nossas preferências, precisamos de manipular, usar de forma autónoma recursos escassos. E isso resume muito, ou quase tudo, do que é preciso dizer sobre direitos humanos também. Eu tinha aqui previsto até fazer aqui uma citação, porque eu acho que resume bastante, de uma forma bastante perfeita, esta temática, e ela aparece como num prefácio, aliás, na introdução do livro Ética da Liberdade, que é um livro que o Murray Rothbard publicou no início dos anos 80, e que pretendeu analisar precisamente, uma vez que ele era o seu, até aí já tinha sido, enfim, a pessoa que tinha posto o tema da direito de propriedade no centro da análise política e económica, e, portanto, pretendeu fazer uma análise de filosofia do direito, tendo em conta o direito de propriedade. Mas vamos ver esta citação, porque esta citação, portanto, eu vou ter aqui e tentar partilhar. Eu suponho que isto demora um pouco, mas creio que vai aparecer no ecrã. Se me puderem confirmar. Eu creio que sim, que agora está. Portanto, esta é uma citação do reverendo Elisha Williams, de 1744, isto aqui já não nos Estados Unidos, mas no período colonial, pré-Revolução Americana, um pouco depois de John Locke, e John Locke também tem um célebre axioma, digamos, da apropriação original, não é? Como é que adquirimos a propriedade original, mas vamos ler. A razão nos mostra que todos nascem naturalmente iguais, isto é, com igual direito às suas pessoas, e também com igual direito à sua preservação. E dado que todo homem é proprietário da sua própria pessoa, o trabalho do seu corpo e de suas mãos é propriamente seu, ao qual ninguém tem direito a não ser ele mesmo. Porque se segue, quando remove qualquer coisa do estado que a natureza proveu e deixou, ele mistura o seu trabalho a ela e acrescenta algo a ela que era seu, e assim a torna sua propriedade. Portanto, todo homem, tendo o direito natural ou sendo o proprietário de sua própria pessoa e suas próprias ações e seu trabalho, o que nós chamamos de propriedade certamente se segue que nenhum homem pode ter o direito à pessoa ou à propriedade de outro. E se todo homem tem o direito à sua pessoa e propriedade, ele também tem o direito de defendê-las. E assim tem o direito de punir toda a afronta à sua pessoa e sua propriedade. Eu creio que é excepcional esta citação, como eu digo, começa ela, enfim, o traço inicial aparece com John Locke, mas aqui podemos ver que num parágrafo quase que está deduzido todo o pensamento, vamos dizer, libertário, e estamos aqui a falar do século XVIII, e portanto, aparentemente, o pensamento libertário, ou a filosofia do direito libertário, a filosofia política libertária, não nasce no pós-guerra com Murray Rothbard, Ayn Rand e Mises com a sua componente utilitária, e portanto vem de algum lado, e podemos dizer que parte do movimento liberal do século XVIII e XIX também o tem em si, embora eu creio que se calhar
pode distinguir um bocadinho uma coisa do outro, é que o movimento liberal está mais preocupado com uma questão sistémica do sistema político e de como controlar os poderes de um soberano que pode incluir a vontade geral, e portanto esteve preocupado com isso e também com liberdades individuais, obviamente, mas no fundo a sua preocupação foi sistémica, enquanto que, eu diria, daquilo que podemos chamar, de classificar como mais próximo do pensamento libertário, o foco começa na essência, não é? Na pessoa e no direito de propriedade, nos direitos negativos, e não se esquece disso. E, portanto, tudo o resto emana daí, enquanto que, enfim, num pensamento liberal mais generalizado, parece que é um bocadinho o contrário, não é? Vamos partir do sistema político e ver o que é que podemos fazer pela pessoa e pela sua liberdade. Pronto, eu classificaria assim, ou estes dois, enfim, ramos, vamos chamar ramos, como simplificação. O direito de propriedade aqui tem uma importância crucial na pequena análise e para construir também uma análise económica ou simultânea, não é? Ética, moral e económica, porque só existindo propriedade e só havendo domínio sobre essa propriedade autónoma da pessoa é que conseguimos conceber a cooperação voluntária, é que conseguimos conceber que duas pessoas cooperam pacificamente ao acordarem uma troca de um qualquer direito de propriedade que inclui a própria força de trabalho, não é? E portanto, porque é o uso do seu corpo, o uso voluntário do seu corpo por um acordo. E nós sabemos que se duas pessoas acordam a trocar algo, incluindo a força de trabalho, a priori sabemos que as duas pessoas ganham ex ante, esperam ganhar alguma coisa dessa troca. Portanto, cada vez que existe uma troca voluntária, há um ganho, vamos dizer, social, se quisermos, há um ganho, é uma verdade, diria, a priori, não é? O que não é verdade quando há transações que não são compulsórias ou que requerem a força ou a ameaça de força. E, portanto, no fundo, a propriedade materializa a nossa essência como pessoas. A propriedade, neste sentido genérico, de autopropriedade e de poder perseguir os seus fins, porque para poder perseguir os seus fins tem que manipular recursos escassos e, portanto, a propriedade torna-se uma norma que permite a autonomia individual, permite a cooperação voluntária, sabemos que permite o desenvolvimento económico e tornando possível, como eu escrevi ali num post sobre esta sessão, permite a civilização no final. E portanto, fica assim delimitada a importância do direito de propriedade. Podemos ver aqui também nesta situação que está aqui a gênese de uma certa intuição de quase uma filosofia do direito penal e do direito da lei, não é? E ela nasce com, aqui no final, se todo homem tem o direito à sua pessoa e propriedade, ele também tem o direito a defendê-las. E o direito de punir, não é? O primeiro direito será o de restituição, não é? Portanto, se existe um ataque a qualquer direito de propriedade, incluindo a autopropriedade, que aí seria, por exemplo, qualquer estado de escravidão, não é? Há um direito imediato de resposta em relação a esses direitos que são vamos dizer, tirados por violência. Mas, dizendo isto, o objetivo final, em termos vamos dizer, de civilização,
é também diminuir o uso da força ao mínimo indispensável. Portanto, não requer o pacifismo, reconhece que a violência pode ter que ser usada, mas quer-se que ela seja minimizada e, portanto, só seja utilizada por razões legítimas. E essas razões legítimas têm a ver com, no fundo, o axioma da não agressão que é associado ao movimento libertário, que é, nós temos direito ao nosso corpo, temos direito a que ninguém, é um direito negativo, não é? Temos direito a que ninguém quer em relação à pessoa, quer à propriedade, sejamos sujeitos à violência. E se formos, temos direito à restituição e à punição, digamos. Mas o objetivo é diminuir esse nível de violência ao mínimo. E o direito de propriedade permite analisar o que são normas éticas legais e do que são normas morais. E esse ponto para mim até é muito importante. Eu tenho uma pequena introdução, portanto, no livro que foi publicado pela Oficina da Liberdade. Está aqui uma tradução feita por mim, o que é o libertarianismo do Stefan Kinsella, e na introdução faço uma divisão da ética e da moral, que é bastante importante. A ética no sentido de lei, não é? E nós temos que perceber que a lei, quando nós pensamos em lei, pensamos no uso legítimo de violência, não é? A lei é aquelas coisas onde é possível definir onde é que é legal o uso da coerção. E a diferença entre ética e moral torna-se importante, e acho que faz parte do pensamento liberal desde sempre, não é? As questões morais devem ser colocadas à parte, e bem, e portanto o que permite distinguir umas normas das outras são se existe um direito de propriedade que é afetado, uma propriedade escassa, ou são meros, digamos, julgamentos morais, seja sobre o que for. E isso depois tem algumas consequências engraçadas que podemos falar depois, mais à frente, mas se calhar, como introdução, eu acho que ficava por aqui. Estou, Bruno? Sim. Obrigado, Carlos, pela apresentação. Agora vamos então entrar em modo de entrevista. Carlos, tem aqui um conjunto de questões que eu lhe gostaria de formular, relacionadas naturalmente com o libertarianismo. A primeira que eu tenho aqui para lhe colocar é a seguinte: pode-nos elucidar como ocorreu esta evolução do liberalismo clássico para o libertarianismo? Sim, fazendo um traço muito simples e direto, o liberalismo clássico preocupou-se com os direitos individuais em toda a sua realidade, e também com uma certa preocupação do utilitarismo, não é? Desenvolvimento económico. O libertarianismo moderno, de certa maneira, aparece no pós-Segunda Guerra Mundial, tem antecedentes no período entre as duas guerras, obviamente centrada nos Estados Unidos, que teve a Revolução Americana e podemos dizer que tem a Constituição originária mais libertária que a civilização concebeu, digamos, de uma forma consciente, não é? Porque os Founding Fathers pensavam ciência política e, portanto, foi totalmente consciente, incluindo a famosa Second Amendment, que é muito discutida e parece hoje uma coisa radical, e até mesmo para a direita na Europa, e eu diria até para liberais, acho uma coisa estranha, pronto, o direito posso dar, não é? Mas é que está lá, e evidentemente que só isso prova que há ali uma costela libertária, no fundo, do indivíduo ter meios de defesa, não só na sua vida comum, como também contra qualquer excesso de poder. E, portanto, mais libertário que isso não há. E, portanto, podemos dizer que nasce aí. Depois, durante o século XIX e no início do século XX, há várias personalidades que
que mantêm este espírito libertário, não é? Porque depois mesmo o Estado Federal americano começa a crescer mais do que devia, digamos assim, e passou por várias convulsões que são naturais no curso da vida humana, digamos, e da sua complexidade, e portanto quando começou a crescer mais do que esse espírito originário, o movimento libertário aparece como querendo, vamos dizer, por um lado conservar, por um lado ainda dá mais passos à frente, não é? Portanto, os dois aspectos. Há um aspecto que em mim, quem me conhece sabe que é muito forte, mas normalmente não é muito posto em cima da mesa no movimento libertário, é que tem uma costela bastante crítica e anti-guerra em geral, não sendo nada pacifista, porque, como sabemos, o direito para se arma é algo que está aqui presente no movimento libertário. Mas é a crítica do grande Estado interventivo fora das suas fronteiras, e isso é muito presente no movimento libertário americano, não está tão presente no movimento liberal europeu, digamos, mas é que dizer, no fundo temos que compreender que para os libertários americanos é natural que a crítica seja ao seu próprio governo federal e ao seu crescimento de dimensão, e onde cresceu mais foi de facto no intervencionismo fora das suas fronteiras. E isso tornou-se central até para o movimento libertário, principalmente para o Murray Rothbard, que foi sempre um crítico extremo, digamos, dessa componente. E portanto há ali uma componente, vamos dizer, revisionismo histórico no seu melhor, portanto uma crítica a todos os acontecimentos que, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial ou ainda até mais atrás. Os americanos foram para as Filipinas no final do século XIX. O Mark Twain era também um crítico dessa deriva. Enfim, isto só pode dar uma componente que normalmente não é muito conhecida, não é? Mas portanto, o Murray Rothbard, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi contra a Guerra do Vietnã, quando a esquerda era contra a Guerra do Vietnã e a direita não era, não é? Portanto, isso está presente. E também crítico do que se passou depois na Guerra Fria. Algumas coisas que se passaram na Guerra Fria. Portanto, tem essa componente forte. Mas, para além disso, evidentemente, é um recentrar, digamos, da ciência política outra vez nas coisas simples da pessoa humana, da sua liberdade individual, e na separação do que são coisas do que é moral, do que é o penal, por exemplo, não é? Portanto, a questão da criminalização do consumo e produção de drogas, ou alguns temas que são, ou eram até há pouco tempo, ou já nem tanto, conotados com um certo libertarismo de esquerda, se é que existe tal coisa, mas eles dizem que sim, que há libertários de esquerda, pronto. E portanto, quer nesses aspectos, quer noutros, quer em reconhecer o capitalismo como um meio de acabar com a pobreza absoluta, e que esse de facto deve ser o nosso objetivo, e desde que as pessoas o queiram. Não há nenhum dever de crescer. Nós crescemos economicamente se quisermos, não temos que crescer. A nossa produtividade pode ir para horas de lazer, não tem que ir para mais produção. Enfim, aqui um pequeno parênteses. Portanto, é uma recentragem do conceito de liberdade, mais uma vez, não tanto pelo sistema político, pelo sistema partidário, mas recentrar na pessoa e no seu direito, e nos seus direitos, que existem independentemente do que estiver à sua volta. E portanto, há esta dignidade da pessoa e da pessoa que quer perseguir os seus fins, e que a pessoa deve ser livre desde que não interfira com a autopropriedade dos outros ou o direito de propriedade. A pessoa é livre, não tem que pedir autorização. Pronto. E isso vamos dizer, é radical. Não me parece radical, parece uma coisa natural, não é?
parece uma coisa natural. Claro que depois disto existe a vivência em comum, existe uma ordem à nossa volta, existe uma ordem política, existem Estados, existem muitos Estados, existe a ordem internacional, que têm que ser inevitavelmente abordados, mas essa recentragem aparece de facto com o Murray Rothbard no final e mais outras personalidades, obviamente. E Ayn Rand teve um papel importante, né? Costuma-se dizer que há muita gente, não é, que começa aqui através da Ayn Rand. It usually begins with Ayn Rand. É uma coisa que se diz muitas vezes. Muita gente começa porque descobriu qualquer coisa no texto da Ayn Rand e ela, nos seus textos, eu por acaso não consigo ler os romances, mas os textos de não romance de Ayn Rand, acho que li praticamente todos, não, enfim, quando os descobri, e de facto aquilo ela tem uma forma de escrever bastante desperta às pessoas, para quem não os conhece. Mas depois o Murray Rothbard acabou e assente ele foi estudante do Mises e um grande amigo, na sua escola austríaca, portanto, quer com uma produção em termos de ciência económica, quer na sua produção de filosofia política, deu ali um passo em frente grande e trazendo, como eu digo mais uma vez, a pessoa e os seus direitos negativos, os seus direitos de propriedade, como ponto central para a sua abordagem sistémica. Muito bem, passemos então aqui à segunda questão. Libertarianismo é sinónimo de anarquismo? Eu vou responder com alguém que não seja anarquista. Isto vou aqui ser muito, muito direto. A ordem internacional é anárquica. O que eu quero dizer com isto é assim: alguma vez nós vamos deixar de viver numa ordem anárquica? Nunca vamos. A anarquia é o nosso dia-a-dia. Existem Estados, 100, 200 Estados no planeta, que são grupos armados independentes. Os outros 4 ou 5 reúnem-se e vão bater nessa pessoa que se portou mal. E portanto tivemos as guerras mundiais por causa disso. Há muita crítica a fazer em relação à guerra, como eu disse, faz uma parte central da gênese do movimento libertário, pelo menos da parte de Murray Rothbard. A crítica das ações de Estado e a sua própria culpa em elas sequer acontecerem, e porque se nós vamos a ver, não existe entidade alguma na história que mais destrui e mata que o Estado, quer dizer, não existe nada possível. Não se pode imaginar um grupo da máfia que sequer comparar-se, não é? Por muito mal que faça, não se consegue comparar à destruição de capital e de vidas humanas que os Estados conseguem. E portanto, essa anarquia existe não só em termos internacionais, porque cada país, no fundo, tem a sua ordem legal, a sua ordem penal, a sua forma de coerção, e podemos dizer que cá vamos indo, com muitos problemas pelo meio, cá vamos indo. A ordem vai-se fazendo. Além de que, internamente, nós, em cada país, há países que deixaram de existir, não é? Estados que deixaram de existir. Há fronteiras que são desenhadas, daqui a 100 anos certeza que as fronteiras são diferentes do que estão hoje, é certo e sabido. Os regimes políticos têm momentos constitucionais, passam por vários regimes, há momentos revolucionários, e portanto, enfim, pronto, isto é para dar uma abordagem filosófica ao termo anarquista, não é? Em relação ao libertarianismo, o libertarianismo, no fundo, o que quer é que toda a nossa ordem do nosso dia se baseie em direitos de propriedade honestos, obviamente, e contratos. A consequência disto é dizer que os libertários são anarquistas? Quem quiser fazê-lo faz. A única ambição que filosoficamente um libertário pode ter é: eu quero que direitos de propriedade honestos sejam protegidos, que eu possa
fazer contratos para todos os aspectos da minha vida. E isso, obviamente, que inclui contratos coletivos, por exemplo, os condomínios. Né? É um contrato onde as pessoas aderem com um determinado tipo de regras, um determinado tipo de forma de decisão coletiva. Mas tem um contrato civil. A ordem política já não se pode dizer que o seja. Eu diria que a ordem política é onde o contrato não existe. Nós podemos fazer todas as considerações sobre tem que ser assim, não pode ser de outra maneira. Os libertários discordam, mas essa abordagem é legítima. Eu pergunto, há alguém que eu digo ser assim, há alguém que me vai responder que não? Gostaria ou não que a sua realidade fosse sempre contratual e que houvesse, mesmo em decisões coletivas, elas estivessem emergidas por contratos civis ou não? Eu não imagino ninguém dizer, não, eu quero para estes aspectos da minha vida que haja aqui um martelo e que me diga o que eu devo fazer ou não devo fazer. Portanto, eu quase que defendo que nós estamos todos genuinamente libertários, podemos é fazer concessões realísticas, cada um tem a sua concepção de compromisso. E mais, se isso quer dizer que os libertários são anarquistas, podem dizê-lo. A única, assim, de uma forma muito objetiva, o que distingue, no fundo, um liberal clássico de um libertário, do ponto de vista da concepção do Murray Rothbard, é que os libertários, que depois se deu o nome de alguns destas correntes anarcocapitalistas, analisam também a produção de serviços na lei e na segurança. É a única diferença. A única diferença de um liberal clássico e um libertário e um anarcocapitalista, se quisermos usar esse termo, é que os libertários, quer do ponto de vista da filosofia do direito, quer do ponto de vista económico, como por exemplo o David Friedman, que é filho do Milton Friedman, analisou a produção de serviços de arbitragem, quer no direito civil, quer no direito penal, e a produção de serviços de segurança. É a única coisa que difere. E não acho que a discussão, às vezes, há célebres debates nesta área, de certa maneira são escusados, não é? Porque é que nós não devemos discutir se a produção de direito pode ser feita de forma privada. Ela já é, não é? Portanto, já há tribunais arbitrais, já há escritórios que fazem arbitragem. Durante todos os séculos, o direito mercantil é privado, o direito internacional tem que ser privado, porque as pessoas estão a negociar entre duas ordens jurídicas, dois estados diferentes, portanto eles têm que arranjar maneira de se acordar e de haver litígio e de reconhecerem as penalizações, não havendo um Estado mundial para regular isso, e portanto eles têm que ser analisados, e portanto não há barreiras aqui mentais a nada, temos de que analisar, podemos ter conclusões sobre isto ou aquilo, pronto. acho que tentei responder. Muito bem. Será que nos consegue dar uns traços de como é que seria uma sociedade libertária? Eu acho que acabei por responder, não é? Uma sociedade libertária onde os direitos de propriedade honestos são formados, e isso é um ponto importante. Estou-me a lembrar aqui, podemos falar até um bocadinho sobre uma coisa. O marxismo, ao contrário do que Marx previa, teve bastante, durante algum tempo, ou ainda tem, em vez de ter o apoio popular no mundo industrial, na verdade teve no mundo agrícola dos países subdesenvolvidos, não é? América do Sul, certos pontos da Ásia, por vários motivos. Houve a Segregação da Guerra Mundial teve a ver com a descolonização, não é? Portanto, os movimentos independentistas pegaram no marxismo como uma bandeira, não é? Acreditassem ou não, e no Vietnã isso é claro, mas pronto, faz parte, não é? Porque havia ali uma esperança de algo novo, e ao empacotar isso com o independentismo, isso deu força aos movimentos, e portanto, mas houve outra razão, em alguns pontos do planeta, grandes extensões de propriedade, que aqui o Partido Comunista diria, poderia dizer, referi-lo no Alentejo, os grandes, como é que se diz, qual é o termo? Os grandes latifundiários. Muitos desses grandes proprietários não adquiriram de forma honesta, não é? No fundo adquiriram propriedade extensas, onde estavam lá nativos, digamos,
pessoas já estavam lá há muito tempo, e que foram concedidas de uma maneira ou de outra por um soberano, seja republicano, seja monárquico, seja o que fosse, tirando na verdade a capacidade de utilizar essa propriedade como já existia antes. Não é? Podemos dizer que há atribuições de propriedade que não são totalmente honestas, não é? E isso é uma das explicações que se pode dar para o facto do marxismo, em vez de chamar de forma resiliente no mundo industrial, que também chamou, mas nessas zonas do mundo onde isso se passou, teve esse atrativo. Não é? Portanto, aquilo que nós chamamos de forma agrária. Estou por aqui o melhor, não é? Já sabemos que isto pode ser criticado de imensas formas e, portanto, havia as razões para. Mas, no seu melhor, é uma reação a essas formas de adquirir propriedade que se tornam um monopólio, não é? Chamado monopólio da terra. Portanto, o monopólio da terra foi um problema e acabou por atrair marxismo para essas populações que não tinham nada não são ideólogas, não é? Mas tornou-se uma bandeira tal como foi para a descolonização. Pronto, isto aqui só para fazer o parênteses em relação à questão da propriedade honesta, que é bastante importante. Podes repetir, desculpa, só para eu pegar... Eu tinha a questão era quais seriam os traços gerais de uma sociedade libertária? Sim, pronto. Portanto, do que eu disse, eu acho que não vale a pena estender muito. O que se quer é que todos os contratos e a propriedade sejam honestas, seja protegida e seja livremente adquirida e que os contratos sejam voluntários. É isso que se pretende. E a nível de Estado, Carlos? E a nível de Estado? A nível de Estado, o que é que nós podemos dizer? Acho que há bandeiras comuns a todas as filosofias políticas, por exemplo, a descentralização é uma, mas quase todas, quer à esquerda, quer à direita, se vê que na descentralização, que é eu falo na descentralização, a descentralização, se nós olharmos para ela, no fundo, é uma forma de aproximar as decisões locais dos proprietários locais. E quando digo proprietários locais, não tem que ser proprietários de fábricas, proprietários autopropriedade das pessoas, não é? As pessoas que nasceram e vivem lá ou foram para lá e, portanto, aproximar qualquer decisão coletiva do seu ponto mais próximo é, no fundo, é menos Estado, não é? Já é menos Estado. Eu costumo dizer que quanto mais descentralização, menos Estado, quanto mais Estados no mundo. O Belzebu é o Estado mundial, não é? Isso é que é o Belzebu. Isso nunca. Pronto, mas quanto mais Estados, menos Estado, quanto mais descentralizado, menos Estado, e quanto mais propriedade privada, menos Estado, não é? Portanto, sabemos que há um caminho que temos que seguir e que no fundo pode ser até bastante consensual em diferentes correntes, não é? Mas como modelo, sim, onde a propriedade honesta e os contratos são a base da nossa vivência. Pronto, e esse é o foco. Mas não é o sistema político. Sim. Que área é que acha que o Estado devia centrar? Que áreas da governação para um libertário o Estado se devia centrar? O Estado deve privatizar. Privatizar é uma devolução, não é? Porque o Estado não é dono de nada. Impediu foi proprietários de o serem, não é? Porque se formos ali àquela citação, o axioma da apropriação original, não é? Como é que se adquire propriedade? A propriedade, se não tiver dono, pode ser adquirida como ocupando, trabalhando, é como os colonos na América, não é? Que ocupam uma propriedade que não estava lá ninguém, nem sequer os índios, não é? Nós podemos dizer que há muita coisa má em relação à questão dos índios na América, e existe. Mas eles também não ocupavam o continente todo, não é? Portanto, é perfeitamente lícito um colono ir daqui para acolá e dizer não está aqui ninguém, vou construir aqui uma casa, a minha família, vou começar a plantar aqui coisas, vou-me autossustentar e vou começar a trocar com aquele e com o outro. Pronto. Essa é a aquisição original de propriedade. O Estado tornou
pública, debaixo da sua soberania a propriedade, no fundo impediu que este processo de aquisição de propriedade honesta através da aquisição original, que é a ocupação e uso e delimitação, se desse. Com os problemas de centralização e coletivismo que isso traz, e das decisões públicas, enfim, muito, com tudo isso. Os libertários costumam dizer o Estado deve limitar-se à segurança e aos juízes, enfim, ao direito, eu diria ao direito penal, porque até o direito civil é arbitragem, é um serviço de arbitragem, e esse serviço de arbitragem hoje é feito por privados. Portanto, há muita margem, e aliás, ela está a ser feita e vai muito, não é? Porque as empresas e as pessoas em questões essenciais e práticas não podem esperar 1 mês, 2 anos por uma decisão, e portanto recorre-se de uma maneira ou outra a serviços arbitrais. E portanto, a segurança interna, a segurança externa das fronteiras e os tribunais. Sendo certo que quanto mais Estados existirem, mais soberanos existem e, portanto, mais o poder está dividido. E aquilo que nós chamamos o nosso Estado cada vez é menos Estado, não é? Isto, no fundo, tem que haver uma explicação, por exemplo, para a Europa ser o centro, enfim, que explodiu em termos de desenvolvimento e de ideias de liberdade individual. E uma dessas razões é o facto de um pequeno espaço, porque acaba por ser um pequeno espaço Europa, o poder está dividido de múltiplas formas, não é? Houve várias tentativas de homogeneização, mas felizmente nunca tiveram sucesso, e portanto houve na Europa, por muitas circunstâncias, que agora não vale a pena estar a pormenorizar, mas muitos poderes, e aliás até vários direitos, não é? Portanto, poliformia, não é? Uma polilegal, uma ordem polilegal, porque havia várias camadas de direitos e elas concorriam umas com as outras. E isso é que permitiu, ao que se diz, parece evidente, que permitiu a ideia de liberdade individual e de autonomia nascer ou pelo menos ter sido desenvolvido na Europa. Portanto, esses são os papéis básicos que podemos atribuir, sendo que, por exemplo, a nível local, vamos falar em termos muito concretos, freguesias, municípios, aquilo que nós chamamos de Estado, quanto mais local é e quanto mais há capacidade de influir e das pessoas locais participarem nas suas decisões, cada vez é menos Estado, não é? É mais Estado o Estado Central do que é Estado os municípios e as freguesias. Pode haver muitos problemas, existem muitos problemas, nos condomínios existem muitos problemas, mas isso já faz parte da natureza humana e da nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros. Mas o que eu quero dizer é que é menos Estado a junta da freguesia e o município do que é o Estado Central. Portanto, no Estado Central há uma centralização de interesses e de formas de tomadas de decisão, de poucos para muitos, uniformizante e que se impõe. Pronto, é assim que eu organizo, pelo menos mentalmente, a abordagem. Muito bem. Vamos então aqui a um slogan libertário. Explica-nos lá, imposto é roubo? Claro, o imposto é roubo, porquê? Porque nós não temos a vontade civil. É só isso. Pode ser um grito de revolta também, sempre foi, ao longo dos tempos, da Idade Média, dos romanos, desde sempre. Não é? Porque nós sabemos que não há ali um serviço, não há uma causa e efeito. Não é? Ou pelo menos, quanto menos causa e efeito for, mais roubo é. É como eu digo, pagar uma taxa municipal por causa dos esgotos, que não está baseado num contrato pré-estabelecido, ou pelo contrário, se calhar está mais do que um imposto geral pago por toda a gente, não é? Que vai para um bolo e que depois é decidido aquele bolo, há uma estrutura de poder que o decide. Nesse caso há uma contraprestação do serviço, não é? Sim, mas mesmo que, o que eu estou a dizer é que é menos roubo, não é? Eu estou a dizer o que é mais e o que é menos, não é? Pronto, o maior roubo possível é um imposto nacional para, sei lá, para o apoio de não sei o quê, que nós sabemos que vai para um gabinete qualquer ou para um grupo de pressão, para ajudar
qualquer desígnio, seja de esquerda, seja de direita, até poderia ser dos dois. Isso é mais roubo. E o roubo aqui aparece apenas porque não há um contrato. Nós somos tão exigentes com qualquer coisa que uma empresa privada não faça, então à esquerda é incrível. Qualquer coisa que uma empresa privada falhe, qualquer empregado que está num balcão, sei lá, acordou mal ou qualquer coisa, esqueceu-se ali de qualquer coisa, ou o contrato, a empresa está a começar, é uma microempresa e não tem tudo certinho. E vai uma pessoa e vem o direito do consumidor, porque ali não está bem no contrato, não me disseram. Eu não estou a dizer para não fazer, faz, eu também protesto. Mas estamos muito exigentes, não é? Com pequenas coisas, pequenas compras, pequenos serviços, não é? Não fez, atrasou-se uma hora, disse que era da meio-dia, das 11 ao meio-dia, não veio, estão-me a roubar. Eu vejo isso muitas vezes, descrito. E depois, quer dizer, toda uma realidade, que é o Estado coleta 50% de um produto, mais ou menos, em todo lado, não é? E nos Estados Unidos está quase. E noutros países que são em ordens liberais. Nunca parou. Ainda não há nenhum Estado que não tenha parado a despesa, a percentagem da coleta na economia ainda não parou de subir. Mas, para o Estado, não há nada, não há contratos, não há cláusulas e não há crítica, é tudo, se falha, depois falhou, pronto, acontece qualquer coisa, foi mal gasto, pronto, está bem, pronto, logo se vê. E portanto, esta é quase uma sintonia engraçada, não é? E portanto, resumindo, concluindo, o imposto é roubo porque não tem um contrato. É o que podemos dizer. É evidente que quanto mais roubo é, e quanto menos contraprestação, como estávamos a falar, no caso dos municípios, uma junta de freguesia, vai fazer o jardim e pede, se pudesse, por acaso acho que não tem autonomia para isso, mas não é poder dizer uma taxazinha para fazer aqui o jardim. Pronto, aquilo no fundo há uma decisão política da junta da freguesia que é imposta sobre todos, não é? Porque se num condomínio, quer dizer, é mais devagarinho. Mas mesmo o condomínio, às vezes toma decisões minoritárias e as pessoas têm que pagar a taxa de condomínio, não é? Tem uma certa regras de governação, processo de decisão, pode ser disputado, pode não ser disputado. O que eu estou a dizer é que entre o menos e o mais, não é? Quando é local, pequenas decisões e a da prestação é menos roubo, quando é mais general, genérico, ideológico e para grandes desígnios, ainda muito, muito mais roubo é. Muito bem. Vamos então, se calhar, passar aqui, vou-lhe colocar aqui, vamos passar da teoria, vamos falar um pouco então da Associação Partido Libertário. Acho que aqui os nossos participantes devem ter alguma curiosidade para saber o que é que, se calhar pode-nos falar um pouco de como é que está a constituição do partido e quais as medidas mais emblemáticas que defendem. Sim, nós já temos 3 Assembleias Gerais, portanto é uma associação e que faz as suas Assembleias Gerais e que reúne as pessoas que se consideram libertárias. Temos no nosso grupo as pessoas que concordaram com a Declaração de Princípios, cerca de 270 pessoas. Num grupo mais pequeno são as pessoas que no fundo aparecem e aos encontros e portanto há um pagamento de cota, que nós chamamos de cota, cerca de 50, 60 pessoas, e também temos um processo de assinatura aberto, sem fazer, provavelmente, ainda não há descarecimento, não é? Tipo um objetivo, nós queremos fazer isto e tornar-nos partido. O processo está aberto, temos vindo a recolher assinaturas sem objetivos, enfim, fazemos as nossas atividades internas, custa fazer um partido, a Iniciativa Liberal sabe, com certeza. Mas, pronto, também temos o nosso objetivo também é haver a voz libertária, portanto, existem as pessoas que está a crescer em todo o mundo, não é? O movimento libertário já está em todo lado. Nós estamos inseridos no IALDE, que é uma organização internacional que tem vindo a formar-se e aos poucos a ter atividade, onde começam a entrar os mesmos libertários que se querem tornar partidos ou que já são partidos nessa associação internacional. E, portanto, vai-se fazendo esse caminho.
Por proposta minha, o nosso programa pode-se, em termos económicos, pode-se reduzir a este objetivo. É um corte de 50% de toda a despesa e de toda a receita, por privatização. A receita por corte de 50% de todas as taxas. Esta é uma proposta que tive alguma dificuldade em fazê-la vincar, mas em vez de ir pelo caminho que eu acho saudável, que eu acho bastante, que abre uma discussão que é saudável, por exemplo, do imposto único sobre a taxa, como é que é? A taxa única de IRS, não é? Sim. Que existe em vários países já. Como, sim, faz parte mais ou menos dos partidos de centro-direita e aos poucos têm conseguido, e que é uma boa discussão, mas como o nosso foco é mesmo a desestatização, e para não perder tempo com desenhos de sistemas fiscais, que é uma conversa que é infinita entre economistas, não é? Há 3 economistas, aparecem 5 opiniões sobre como é que deve ser o sistema fiscal, não é? Vamos desenhar aqui um sistema fiscal. É como a Constituição, não é? Vamos fazer aqui uma Constituição tão bonitinha. Aí, caramba, aquilo nunca se consegue acabar a conversa, não é? E o sistema fiscal é a mesma coisa. Portanto, um corte de 50% de todas as taxas é uma coisa muito simples de fazer, porque é pegar num decreto e cortar por 2 todas as taxas que existem. E com isso temos a certeza que a receita, aliás, de certeza que não vai descer 50%, vai descer menos que 50%, porque sabemos que há um efeito de crescimento económico, não é? Mas vamos dizer que é 50%, não é? E, portanto, o foco é no corte da despesa e, portanto, fazer concorrer com esse 50% de corte de todas as taxas, que é uma medida simples, como eu digo, não é preciso desenhar um sistema, não é preciso debates económicos e de especialistas em sistemas fiscais, é um corte de despesa e de privatização geral em todas as atividades, ou quase todas, não é todas, pode ser demasiado abrangente, mas eu diria que podia ser todas, porque eu, por exemplo, mesmo no tribunal, uma das coisas muito importantes para uma sociedade livre funcionar é os tribunais funcionarem. Os funcionários já têm que ter Estado. Não, o direito civil, o que trata é de contratos, de litígios sobre esses contratos e que cuja ineficácia e ineficiência traz a necessidade, diz o Estado, de regulação. Quase tudo da regulação, uma boa parte da regulação, e que as pessoas dizem sim, o ritmo caso que seja regulado, aparece porque os tribunais não funcionam e, portanto, aparece um quadro legislativo a favorecer uma regulação e entidades reguladoras, porque os tribunais não funcionam e, portanto, é preciso regular à partida para que não haja problemas, não é? Mas, na verdade, todos os problemas que existem devem ser objeto de litígio em tribunal, e as pessoas, quando são mal servidas, têm direito a indemnizações e as empresas devem ter medo de fraudes ou pré-fraudes ou um mau serviço de tal forma dado que causa prejuízos. Tudo isso devia ser muito fácil de ir ao tribunal e as penas deviam ser elevadas e devia ser um sistema eficiente. Portanto, o Estado quase que se auto-justifica pelo seu próprio mau serviço que dá. Não é? E, portanto, 50% do corte eu vou resumir, 50% de corte da receita, 50% de corte da despesa, que tem que incluir privatização, não é cortando excessos só, 50% de corte da regulação, por causa deste efeito de podermos desregulamentar, porque lá está, queremos que os tribunais funcionem, que sejam públicos ou privados, no direito penal, obviamente, público, no direito civil, não. Portanto, há muita margem para os tribunais arbitrais privados existirem e funcionarem como um setor concorrencial. E com isso termos um crescimento de 50% em 10 anos. Parece uma coisa perfeitamente alcançável. Carlos, como é que estamos de tempo? Temos aí mais alguns minutos? 5 minutinhos para acabar às 11h30, se ficar assim 1 hora, não é? Ok, já tens 1 hora. Podes então explicar o chavão libertário, só para acabarmos aqui, que é a liberdade, vida e propriedade? Sim, no fundo, eu uso um pouco de tudo que dissemos e da introdução. É evidente que o direito à vida, no fundo, aqui o que diz é o direito à autopropriedade e à não agressão.
aqui no Partido Libertário há questões que têm relacionadas com a vida que normalmente relacionam as questões mais complicadas, as questões extremas são difíceis de tratar, que é, por exemplo, o direito ao aborto e a eutanásia. Nós no Partido Libertário, na Associação Partido Libertário, adotamos um critério que é não existe resolução na filosofia do direito libertário em relação, por exemplo, ao aborto, não é? Porque há uma linha que pode dizer que, de facto, o corpo da mãe é propriedade e, portanto, tem o direito a expulsar algo. Eu sei que é uma definição crua, mas o aborto é isto. E há outra linha que diz, não, há uma vida humana que tem que ser protegida. E como isto não tem uma resolução filosófica, portanto adotamos o critério de que aqui no Partido Libertário, eu acho que devia ser adotado por todos os partidos libertários, embora não seja esse o caso, é que essa é uma decisão de cada membro de cada libertário, não é? Portanto, um libertário pode ser consistentemente libertário e pode ser pro-life ou pro-choice, digamos, para usar o termo anglo-saxónico. Faz parte destas discussões e destes debates, os termos. E, portanto, nessas questões não há uma posição oficial, não é? Cada pessoa defende aquilo que quem tem de defender. Transfere a decisão para a pessoa, não é? A própria pessoa. No caso, sou pro-life. Pronto. E, portanto, a vida, a liberdade e a liberdade porque é a nossa liberdade individual, a nossa capacidade de perseguirmos os nossos próprios fins, que são sempre subjetivos, não têm que ser dos outros. E, portanto, temos que ter autonomia para isso. E para perseguirmos esses fins, temos que ter o direito à propriedade por forma honesta, por contrato, por apropriação original. Pronto, isto não é. O libertarianismo, se calhar ao contrário do comunismo, e se calhar vou fazer aqui uma comparação que costumo fazer, não é? Nós estamos no final do século XXI, no final do século XX, foi quando apareceu, tal como o marxismo apareceu no final do século XIX e início do século XX, e de facto há muitas correntes libertárias, é uma coisa boa, não é má, é uma coisa muito boa, portanto há muita discussão de nuances sobre por acaso era uma questão que tinha aqui, não é? Para lhe colocar, não é? O voluntarismo, o proprietarismo, agorismo, não é? Essas correntes libertárias, não é? Sim, são abordagens, quase todas elas até de abordagens pessoais, não são de sistemas políticos, são de filosofia de vida individual, que é uma coisa que eu acho ótimo, portanto, porque eu acho que o sistema, a mudança não aparece só, e aliás as mais verdadeiras não aparecem por cima, não é? Por um desenho por cima, mas porque as pessoas, a sua cabeça muda, e por isso foi importante, por exemplo o fim da escravidão. O que é que marca o fim de ser aceitável para não ser aceitável? Foi a cabeça das pessoas, não é? As pessoas começaram-se a perguntar, isto não é justo, não é? Isto há qualquer coisa que está mal. E portanto, há uma resposta, por acaso, ao exemplo do fim da queda do Muro de Berlim. O fim da queda do Muro de Berlim é uma estrutura de poder que estava direcionada. O maior presente que nós tivemos no século XX foi ter acabado pacificamente. Não é? Nós podemos dizer, não, isto para acabar, ou vai haver uma guerra mundial, ou há uma guerra civil. E aconteceu uma coisa extraordinária, não é? De um momento para o outro. O que aconteceu foi que as pessoas deixaram de dar legitimidade à estrutura de poder onde viviam. De forma pacífica, deixaram-nos ligar, não é? Deixou de funcionar, não é? Portanto, todas as pessoas que estavam nos países de leste, de repente deixaram de dar importância àquela estrutura de poder, ela simplesmente colapsou sem violência, não é? Isso é absolutamente fantástico, quer dizer, é um dos momentos mais incríveis que pode haver, precisamente porque não houve violência, não é? Porque nós costumamos dizer, a Revolução Francesa, 80 mil mortos num ano, enfim, coisas horríveis. Mas é verdade, nós estamos todos a fomentar uma guerra fria e depois o Bloco de Leste caiu por si só, não é? E isso é uma das coisas que o Mário Barça pode ter, não é reconhecida de todo, porque até esta faceta anti-war parece pacifismo, mas não é muito marcado, não é muito enfim, não é muito batida ou marcada, e eu faço questão de o fazer. Porque ele dizia na Guerra Fria, sim, o comunismo é isto e aquilo, aquele outro, não é? Mas deixem-nos
eles têm que chegar lá, por eles próprios, e não através de conflitos armados, porque havia muita gente nos Estados Unidos, né, à direita, e até algum centro, em que quase defendiam um first strike, não é? Não, nós temos que, se conseguirmos, se tivermos a certeza que conseguirmos com uma bomba nuclear e resolver aquilo, pós-libertar, é isso que devemos fazer, pronto. Estão a ver o que teria sido, não é? As consequências. As consequências teriam sido quando aquilo caiu por si. Eu estou a dizer isto porque, por causa a nossa cabeça, os males que nós temos com o estatismo, o coletivismo, que não permite o desenvolvimento. Nós podemos estar a crescer 4 ou 5% ao ano, uma série de problemas. Guerra à droga, que é uma coisa horrível, não é? Terrorismo, corrupção, alta corrupção, pequena corrupção, cá em todo lado, não percebe porque não acabam com a guerra à droga, não é? Portanto, a nossa proposta é pôr, por exemplo, as drogas duras nas farmácias. Portanto, ser liberalizado a produção e a comercialização através das farmácias. Portanto, há uma série de coisas que impedem a nossa evolução no bom sentido, que são incompreensíveis, mas que nós temos esses exemplos que, se a nossa cabeça mudar, de repente, aquilo que parecia impossível torna-se possível, não é? E, portanto, como eu costumo dizer, o movimento libertário é muito mais, aliás, não é nada, eu diria que não é nada genuinamente um movimento político de partidos para ganhar eleições e o governo, mas, pronto, como essa realidade existe, ela também está presente, mas na verdade é constituído por muita coisa, e portanto isso o agorismo, o voluntarialismo, há muitas iniciativas centralizadas com esta característica libertária que no fundo tem a ver com atitudes pessoais ou de pequenas comunidades e são a que eu dou a maior importância. Portanto, quase poderia dizer que dou mais importância a isso do que à realidade política como movimento. Mas, como existe a realidade política, eles também têm que estar presentes. Portanto, tem que ter um pé no movimento político. Portanto, os partidos libertários estão a aparecer um pouco por todo lado e, portanto, enfim, também tinham que existir em Portugal. Só aqui mais duas questões mesmo, vamos terminar dentro em breve, só aqui uma questão que eu acho que era interessante só abordarmos, que aflorou aí e já agora eu gostaria que nos desse, então não considera existir libertarianismo de esquerda? Existe a expressão libertarianismo de esquerda. Bem, há dois tipos de expressões, há os libertários de esquerda, que de vez em quando encontros, e que dizem que existe, pronto, aquilo nunca se percebe muito bem, é um bocadinho um sentimento, é um sentimento mais do que uma proposta, cujo extremo é o anarcocomunismo, não é? Que é uma coisa esquisita, não é? Anarcocomunismo é assim um bocadinho esquisito, porque os libertários, pronto, o libertarismo não é uma utopia por causa desta questão que acabamos de falar, não é? A utopia é, por exemplo, queremos que a pobreza acabe já, ou vamos destruir a propriedade, vamos resolver o problema. A economia tem leis, leis da ação humana, lá está a pessoa da escola austríaca, e portanto, para acabar a pobreza é preciso um processo muito lento, civilizacional, de acumulação de capital, e é assim que os salários reais vão subindo, não há outra maneira, só a acumulação de capital é que permite a subida dos salários reais, e é um processo lento em que tem que haver os incentivos certos, a liberdade, a criação e a inovação. Portanto, acabar com a pobreza é uma utopia. Quer viver livre, restringido pelas leis que protegem os direitos de propriedade, honestos, mais uma vez, não é uma utopia, é uma questão de querer. Pronto, é a mesma coisa que os países de leste, não é? Desculpa, tenho que apanhar o fio à meada. Estávamos a falar do libertarianismo de esquerda. Libertarianismo de esquerda, exato. Portanto, existe outra expressão em relação ao libertarismo de esquerda aplicada aos próprios libertários, são libertários que ainda veem alguma função no Estado para perseguir alguns fins positivos. Okay. Uma não discriminação, como coisas desse género. Portanto, entre libertários, por vezes, há essa distinção, mas enfim, já faz parte das questiúnculas pequenas. Por exemplo, o Cato Instituto está um bocadinho virado, classificado como libertarianismo de esquerda, alguns componentes. É preciso ver, o Murray Rothbard foi fundador, quer do Cato Institute, quer do Libertarian Party, quer dos dois. Mas como era bastante, como é que eu ia dizer,
como o Mises, pouco dado a compromissos, acabou por ser quer o Cato Instituto, quer o Libertarian Party. Portanto, são coisas da história, do movimento libertário engraçadas. Um dia hei de escrever algo sobre isso. Pronto, mas é isso. São pequenas nuances. Ok. Para terminarmos então, Carlos. Eu que sou membro da Iniciativa Liberal, considero-me um socialista? Como disse uma vez o Mises, numa célebre reunião da Mont Pelerin Society, do Hayek, o Hayek também contribuiu para o movimento libertário. O Hayek fez uma introdução do livro do Walter Block, que é um libertário radical, que se chama Defendendo o Indefensível, porque ele defensável. Porque nesse livro ele diz qual é o papel, sei lá, das coisas mais horríveis, sei lá, o vendedor de droga, ou o proxenete, e ele analisa aquilo de um ponto de vista da liberdade, e não é assim tão mau, porque não é que não se está a dizer de bem. Mas pronto, é um livro bastante radical e o Hayek fez essa introdução, mas pronto. Na célula reunião da Mont Pelerin, onde estava o Milton Friedman, não queria falhar aqui as pessoas que estavam presentes, mas estavam a falar do imposto progressivo ou qualquer coisa, e o Mises perdeu a paciência e levantou-se e dizer "You are all a bunch of socialists". Portanto, e estamos a falar Foi o choque. E o Friedman tem um vídeo no YouTube, conta essa história é conhecida, porque ele perdeu a paciência, porque Mises não está, é um liberal clássico no seu sentido mais estrito. Portanto, não teve paciência para tratar do imposto. Portanto, para nós, se calhar, todos são socialistas, e tornando consistente a conversa, e para acabar, e de uma forma assim muito prosaica, onde não há contrato, há aqui uma forma de socialismo qualquer, há uma forma de coletivismo qualquer. Pronto, é isso. Mas pronto, dizendo isto, acho que a Iniciativa Liberal tem tido um papel ótimo e apareceu, e ainda bem, e portanto isso acho que há uma mudança de mentalidade muito forte, onde liberal antes era um insulto, não é? Já não é um insulto, e eu até me atreveria a dizer que nem libertário hoje já é insulto, e portanto isso já uma evolução mostra uma evolução gigantesca, e portanto podemos estar satisfeitos com isto, e a Iniciativa Liberal também. Muito bem. Pronto, chegamos então ao fim da nossa conferência. Agradeço a presença do Carlos nesta nossa conversa e de quem nos esteve a assistir. Espero contar convosco no próximo dia 28, na hora e local do costume, onde vamos ter uma nova conferência deste ciclo, Liberalismo Social, a corrente progressista do liberalismo, de Stuart Mill a Obama, que vai contar com a presença do professor André Azevedo Alves, que é bem conhecido para quem frequenta os meandros do liberalismo, e conto então com a vossa presença e resto de bom sábado de recolhimento para todos. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado.